Senhor não é apenas Salvador, mas Ele também é Senhor da sua vida. Amém? Ele é o único que pode nos salvar, o único que pode salvar a humanidade. Mas Ele não quer apenas ser o Salvador, Ele quer ser o Senhor. E isso envolve mais da nossa vida, né? Isso quer dizer que nós temos que nos consagrar a Ele, nos entregar a Ele, a cada dia, reconhecer que Ele não apenas é teu Salvador, mas Ele é o teu Senhor. E quando alguém é Senhor do outro, Ele controla a vida do outro. Então, Jesus está te convidando para você entregar o controle da sua vida para Ele. Entrega o controle da sua vida para Ele, não é? Porque Ele é o único que pode, de fato, cuidar de nós. Amém? Não pense que por causa toda essa onda, né, de crise que nós estamos passando e que Jesus já disse que iríamos passar, que Deus perdeu o controle das coisas. Ele continua governando, Ele continua reinando, Ele continua controlando, não é? A humanidade já enfrentou muitas crises ao longo da história, mas a questão é que agora essas crises, elas estão sendo cada vez mais intensas, mais próximas uma das outras, porque é como a mulher que vai dar à luz, né? As dores do parto vão intensificando, as contrações vão aumentando, até que a criança vem à luz. Então, por isso que agora nós estamos tendo essas crises muito próximas uma das outras, porque logo o Senhor virá, né? Então Ele está nos preparando, está preparando a humanidade, está preparando a igreja, está trabalhando com Israel, está fazendo um trabalho intenso em toda a terra. Imagina isso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando intensamente na terra, intensamente na vida das pessoas, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que as pessoas sejam salvas, para que o maior número de pessoas vá para a eternidade com Deus. É esse o desejo do coração de Deus. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Nenhum, por mais malvado, por mais perverso, por mais odioso que seja uma pessoa, a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. Deus não se alegra na morte de ninguém, meus irmãos. A gente pode se alegrar quando você vê um cara cruel morrendo. Às vezes nós temos que pedir perdão, falar: Senhor, me perdoa, né? Mas eu estou com uma alegria de ver esse cara. Só eu que pensei assim alguma vez, né? Não alegria, mas a gente não fica alegre, mas a gente, por dentro, a gente fala: esse cara mereceu. Mas é errado esse pensamento. Mesmo a pessoa mais perversa, só o Senhor pode condená-lo. A palavra de Deus, né, nós lemos Judas, né, a carta de Judas, quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás sobre o corpo de Moisés. O corpo de Moisés nunca foi encontrado, né, não foi enterrado. Foi levado para a presença de Deus. E diz que ele não ousou amaldiçoar Satanás. Ele falou: o Senhor te repreenda. Nem Satanás, com toda a perversidade dele, foi um outro anjo, né, da mesma estatura, né, um outro arcanjo, proferiu juízo contra ele. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos juízos, né? A gente lança farpa para todo lado, né? E entender que Deus ama as pessoas, ama as pessoas. Ele não se alegra na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Deus se alegra na morte do santo, mas não se alegra na morte do ímpio. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque aquele que tem comunhão com Deus morre e vai para a presença de Deus. Isso é uma alegria para Deus, porque ele está agora junto, né? Plenamente próximo do Senhor. Mas aquele que morre sem a presença de Deus, provavelmente vai ficar a eternidade distante, e isso entristece o coração de Deus, porque aquela pessoa se perdeu. Então Deus não se alegra na morte do ímpio, Ele se alegra na morte do justo. Ele precioso, né? Não é que Ele se alegra, a palavra diz que, vamos usar as palavras certas, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Amém, irmãos? A gente precisa deixar a palavra de Deus controlar a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós temos que pensar conforme a palavra de Deus. Não podemos ser levados pelos pensamentos do senso comum da humanidade.
o que os homens normais que não conhecem a Deus pensam, não é? Nós temos que ser controlados pelos pensamentos da palavra de Deus. Jesus que ensinou assim, não é? Então a palavra de Deus nos ensina assim, e é para ser levado a sério. Amém? Só uma introdução. Vamos dar alguns avisos. Primeiro, cumprimentar todos que estão nos visitando nessa noite, dizer que vocês são bem-vindos, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida. Cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet, não é? Também, que não puderam vir, Deus abençoe você, que a palavra de Deus possa te abençoar, os cânticos, né? Tudo que nós fizermos aqui possa abençoar a tua vida, e cumprimentar todos que estão aqui. Queremos também comunicar, né, o falecimento essa semana do Carlinhos. Ele é o sogro do Pedro, né, padrasto da minha nora, da Daiane, casado com a Valéria. Ele faleceu essa semana de Covid. Ele contraiu a doença há uns 15 dias mais ou menos, ficou internado uma semana, mas infelizmente não resistiu, né? Então o sepultamento foi sexta-feira. Eles frequentaram a igreja um período, durante 1 ano e meio, 2 anos, eu não me lembro bem o tempo. Amém. E também gostaria de saber se alguém está fazendo aniversário entre hoje e sábado que vem para nós orarmos. Tem alguém aqui que faz aniversário essa semana? Ninguém? Amém. Então, vamos lá. Também nós fomos convidados a participar de um tempo de oração, não é? Nós estamos fazendo parte do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Cada conselho de pastor de cada cidade, né? O pastor Edson Rebustini, da Igreja Bíblica da Paz de São Paulo, é o presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo agora. E ele criou um grupo de WhatsApp e tem convidado gradualmente os pastores, presidentes de conselhos de cada cidade a fazer parte. Então, há um mês, mais uns 15 dias, sei lá, 3 semanas, eu fui incluído nesse grupo. E aí está tendo um tempo de oração. Começou o dia 16, hoje é 16, né? Começou hoje, e nós fomos convidados ao Conselho de Pastores de Adamantina, as igrejas de Adamantina, né? A estarem orando por Israel dia 31 de maio, né? Então a gente manda o logo do conselho e eles têm colocado e mandado para cada conselho de pastores. Já são 112 conselhos que estão fazendo parte do grupo. Cada dia tem entrado mais alguns. Então, assim, gostaria que você lembrasse, né, dia 31, nós vamos estar falando disso todo domingo, né? Mas que você lembrasse, independente do dia, de estar orando por Israel, não é? Eles estão passando por uma crise lá, de novo, não é? E nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos ministrar sobre isso essa noite, para a gente ter um entendimento correto, até de como orar por Israel. Porque a gente vê muita coisa boa e muita coisa não tão boa sendo ministrada, sendo ensinada pela internet, sendo falada, né? E a gente mesmo às vezes fica confuso de como agir diante disso, né? Então essa noite nós vamos ministrar um pouco sobre isso, porque é muito importante a igreja entender qual o papel dela em relação ao final dos tempos. Amém? Parece que às vezes a gente não, como a gente não entende exatamente o que está acontecendo, a gente não entende que a igreja tem um papel de protagonista do processo, e a gente parece que às vezes é levado como figurante, né? Figuração. Já viu figuração em filme? Figuração em filme é aquele camarada que passa na rua, a hora que o ator principal está passando no filme, ele passa na rua para cá, está tomando um cafezinho no bar, ele não fala, ele não tem opinião, ele não dá opinião, ele só aparece de fundo. E às vezes parece que a igreja, diante desse turbilhão de coisas que está acontecendo, ela é um figurante num filme. Um filme de muita ação, de muita intensidade, de muita coisa acontecendo, e parece que a igreja não tem consciência de que ela é um dos protagonistas da questão. Se a igreja não é um dos protagonistas do final dos tempos, meus irmãos, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Você pode falar, pastor, por isso que nós vamos ser arrebatados. Até sobre o arrebatamento há muitas teorias, né? E nós temos que entender que talvez não seja aquela que a gente gostaria, né? Talvez o arrebatamento não venha tão rápido como a gente está querendo, não é? Então,
a gente tem que se preparar, meus irmãos. Preparar como se Jesus fosse voltar hoje, ou como se você fosse para Jesus hoje. Viver o teu tempo na terra com qualidade, em termos da presença de Deus. Acerte tuas pendências, não deixe as pendências para a última hora, porque talvez não dê tempo, né? Então não tenha pendências, né, com pessoas, com sentimentos, com coisas mal resolvidas no teu coração, amém? Aleluia. Vamos orar ainda? Obrigado. Senhor, abençoamos os dízimos e ofertas trazidos pelo teu povo, te agradecemos por esses valores, abençoamos a vida de cada um que está aqui. Senhor, ajuda-nos na tua palavra, abre os nossos ouvidos, nossos olhos, dá entendimento para ministrarmos, Senhor, teu Espírito possa nos falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria que a gente lesse a palavra do filho pródigo. Está em Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Você pode falar, mas o que essa parábola tem a ver, né? Tem tudo a ver com Israel e com a igreja. Vamos lá. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse seu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola eu gosto muito dela, e talvez ela seja uma das parábolas mais completas de Jesus, porque ela fala sobre a mensagem da salvação. Então ela se aplica a cada um de nós individualmente. Em algum momento da sua vida você era um filho perdido, você voltou para o Senhor, voltou para a casa do Pai, foi recebido pelo Pai, foi perdoado, não é? Em algum momento da sua vida cristã, você vai ser como um filho mais velho, você vai ter ciúme de um mais novo que chega na igreja, que chega na casa, você começa a achar que está tendo mais atenção para ele do que para você, que Deus gosta mais dele do que de você. Todos nós já passamos por crises do filho mais velho. Se você não passou ainda, é porque você ainda é um filho mais novo, ainda não chegou no ponto de você se sentir filho mais velho. Mas quando você se sentir um crente velho, você às vezes vai sentir isso. Parece que
Com quem se converte dá tudo certo. Com quem já é crente antigo, parece que as coisas são difíceis, a coisa é emperrada, a luta é pesada, o negócio enrosca. É ou não é? Quem já se sentiu assim? E vai chegar um momento que Deus vai te levar a se sentir como um pai espiritual. E é esse o desejo do Pai, individualmente nos levar a nos tornarmos pais e mães espirituais. Pessoas que geram outros, que acolhem outros, que produzem vida na casa, que tragam pessoas para a presença de Deus. Acolham, sejam amorosos, sejam compassivos, sejam misericordiosos. Esse é o desejo do Pai, mas tem um estágio. Você passa por filho mais novo, filho mais velho, até se tornar um pai ou uma mãe espiritual. Mas o que eu quero falar hoje não é exatamente sobre essa dimensão individual, particular de cada um de nós. Eu quero falar sobre a questão de Israel e a igreja, porque Jesus aqui estava falando para os israelenses, para os judeus, para os seus irmãos compatriotas. E a parábola deixa claro, é claro, porque se você olhar o contexto de tudo que está sendo ministrado aqui, ele chora por Jerusalém antes e ele chora por Jerusalém depois dessa parábola. Então, nesse contexto que a parábola foi ministrada, é claro que o filho mais velho é Israel e o filho mais novo são os gentios, a igreja. Então, o filho mais velho, e isso é importante nós entendermos, porque, entenda bem, na história da igreja, o nosso Salvador é um judeu, Jesus é um judeu, todos os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, judeus. A primeira igreja surgiu em Jerusalém, e boa parte dela era de judeus, convertidos. E chegou num ponto em que a igreja começou a converter os gentios também. Os gentios já em Pentecostes já se converteram, não é? No primeiro discurso de Pedro já se converteram, muitos também que não eram judeus, porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita, era uma cidade como São Paulo, como Nova York, uma cidade, Londres, que circulava gente de todas as nações, porque se você olhar onde Israel fica no mapa, o país de Israel fica num lugar extremamente estratégico, junta a Ásia com a Europa e com a África. É um lugar de trânsito, de passagem. Deus não escolheu aquele lugar por acaso, um lugar tão pequenininho que dá tanto problema, né? Porque Deus tem um propósito, é o centro do mundo, é o lugar mais central da terra, e naquela época mais ainda. Então era um lugar que circulava gente de todas as nações ali, e eles eram dominados no tempo de Jesus, eram dominados pelo Império Romano. Mas por que eu estava falando isso? Deixa eu lembrar onde eu ia chegar com isso. Acontece, né? Então, os judeus, né? A primeira igreja, os primeiros apóstolos, a primeira leva de convertidos, na sua maioria eram formados de judeus. E Jesus falou que a salvação veio pelos judeus, e convinha que ele primeiro pregasse aos judeus. Tanto que quando pessoas de outras nacionalidades vinham falar com ele, às vezes ele não atendia de pronto. Ele checava se a pessoa tinha preparo teológico para entender a mensagem dele. É curioso isso. Por exemplo, eu tinha fé, né? Mas ele checava, e normalmente quando alguém que não era judeu vinha falar com Jesus, essa pessoa tinha mais fé do que os próprios judeus, né? Foi assim com o centurião romano, foi assim com aquela mulher Ciro-fenícia, foi assim com os gregos que queriam ver Jesus. Mas ele sempre deixou claro que primeiro tinha que falar com os filhos, não é? Primeiro tinha que falar com o filho mais velho, primeiro tinha que ministrar para o povo de Israel. Mas sempre também, em toda a Bíblia, você vai ver que o Evangelho sempre foi focado em toda a humanidade. Tinha Israel, tinha o filho mais velho, mas sempre Deus deixou claro que o objetivo dele era, através dessa nação, ser um testemunho para todas as nações da terra. Quando ele fala para Abraão, Abraão era um gentil que deu início ao povo judeu. Então os judeus vieram
de pessoas que não eram judias, né? Então Abraão veio, foi chamado, e Deus falou para ele: através de você, todas as nações da terra serão benditas. Os gentios já estavam sendo incluídos na salvação desde Abraão. Só que o que aconteceu? Quando Jesus veio, e a nação, Israel como nação, apesar de toda a igreja inicial ser de convertidos judeus na sua maioria, os apóstolos serem judeus, Jesus ser um judeu, a nação de Israel como nação rejeitou Jesus. Os sacerdotes, a maioria deles, a autoridade sacerdotal, que naquele momento, como eles estavam ocupados por Roma, os sacerdotes de certa maneira ocupavam tanto o poder político como o poder religioso. Embora eles estivessem debaixo de um domínio romano, os romanos davam muita liberdade para os povos que eles ocupavam. Eles deixavam ter seus próprios deuses, sua própria cultura, eles deixavam. Eles eram bem amplos, flexíveis nessa questão. Eles não impunham uma religião. Pode ver que os deuses romanos são todos similares aos deuses gregos. Cada deus grego tem um similar romano. Eles copiaram. Eles não tinham muita ênfase na questão religiosa. Para eles isso não era importante. Eles enfatizavam a questão do domínio militar, da questão econômica, mas a questão religiosa eles deixavam correr solto por onde eles passavam. Então isso trazia liberdade para que o povo de Israel tivesse o seu culto, o seu Deus, né? Tivesse as sinagogas, tivesse o templo e tudo mais. Só que os líderes religiosos e políticos de Israel e a nação como um todo não reconheceram Jesus como Messias. Rejeitaram Jesus. Os seguidores de Jesus eram pessoas do povo, eram pessoas que na sua maioria não tinham posição de autoridade na sociedade. Pescadores, pessoas do dia a dia, pessoas simples. Tinha cobrador de imposto, não é? Mateus, mas na sua maioria eram homens e mulheres simples, prostitutas, ladrões, gente boa, seguindo Jesus. Mas essas pessoas, por que elas seguiram Jesus primeiro? Porque elas tinham mais quebrantamento e humildade para se arrepender dos pecados. Aqueles que exerciam poder, autoridade, os líderes religiosos, tiveram dificuldade, porque a forma como Jesus ministrava era muito diferente do que eles tinham feito com a religião judaica. Eles se afastaram muito da lei de Moisés, das práticas originais. Então o que acontece? Por um tempo, e mais ou menos quando em Atos vocês vão ver que tem um momento em que há uma crise entre a igreja dos gentios e dos judeus, que eles têm uma reunião em Jerusalém, os apóstolos, e eles se reúnem para, vocês podem ler depois em Atos, eu não lembro qual é o capítulo, estava tendo problema, porque gentios que se convertiam eram pressionados pelos judeus a terem práticas judaicas, a guardar o sábado, a não comer determinados alimentos, e os gentios começavam a criticar os judeus porque eles falavam: não, nós não precisamos guardar essas coisas, e um ficava julgando o outro, começou a ter uma crise. Eles se reúnem em Jerusalém e dizem para que essas coisas não importavam, e só falavam para se guardar da carne sufocada, de comer o sangue, coisas assim, que na verdade não eram importantes, na verdade, né? Mas as questões judaicas, dos usos e costumes judeus, não deveriam ser trazidos sobre os gentios. Então, mas houve uma crise aí. E a partir de um certo momento, a igreja gentílica se tornou muito maior do que a igreja judaica. O evangelho se espalhou para toda a terra. E de certa maneira, em algum momento, entrou um espírito de divisão entre judeus, igreja judaica e igreja gentílica. Essa foi a primeira divisão na igreja. Um sentimento, os gentios, a igreja gentílica começou a ter um sentimento de menosprezo com a igreja judaica e vice-versa.
E até chegar a um ponto em que a igreja, de uma certa maneira, passou a quase que desprezar os judeus como povo, porque eles tinham matado Jesus. Então começaram a olhar, e Jesus fala, né, que eles seriam dispersos, porque eles não tinham entendido que ele era o Messias. Depois eu vou ler os textos que Jesus fala sobre isso. Então, só que não havia razão para a igreja desprezar os judeus, mas a igreja começa a desprezar, e começa, depois de um certo momento, a perseguir os judeus, até chegar na Idade Média, em que começam a obrigar os judeus a se converter, para não serem expulsos das terras, ou até serem mortos em fogueiras, torturados. A Inquisição, um dos motivos do surgimento da Inquisição, do Tribunal da Inquisição na Idade Média, foi para converter os judeus. E aí foram os chamados cristãos novos. Eles então simulavam muitas vezes uma conversão, mudavam o nome, aí começavam a se chamar Pereira, Oliveira, Silveira, Macaxeira não, começaram todos esses nomes de fruta, né? Macieira, Pereira, eles, Carvalho, nomes de árvores, nomes de fruta, para disfarçar, não é? Isso aconteceu muito em Portugal e principalmente na Espanha. E o que aconteceu? Eles começaram a vir para as Américas, para fugir daquela perseguição. E na verdade, naquelas primeiras caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, né, de Cristóvão Colombo, depois de Pedro Álvares Cabral, eu não me lembro, mas todas essas caravelas vinham muitos judeus. Alguns dizem até que Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo eram judeus, eu não sei. E eles começaram a colonizar também, para fugir daquela pressão, daquela perseguição. Agora, veja só, a igreja então desenvolveu uma mentalidade de que o povo de Israel já não contava mais, agora era a igreja substituiu Israel no propósito eterno de Deus. Agora, em nenhum lugar da palavra você vai ver respaldo bíblico para essa teoria da substituição, de que Israel substituiu a igreja. O próprio apóstolo Paulo deixa muito claro isso quando fala que eles foram tirados, eles eram a raiz da oliveira, né? E eles foram arrancados, nós fomos enxertados, mas que depois eles vão ser enxertados novamente. Então, durante muito tempo, a igreja teve uma visão de assim, Israel está lá, eles precisam se converter, precisam se tornar cristãos. E com certeza, eles têm que se converter. Eles precisam reconhecer Jesus como o Messias. Por que eu estou fazendo todo esse histórico? Porque hoje nós estamos vendo mais uma crise lá em Israel. E há duas posições que eu vejo muitas vezes sendo ministradas e falando sobre. Alguns que continuam essa teoria de que Israel não tem mais nada a ver e que a igreja agora é o Israel de Deus, e que Israel precisa se converter e tudo mais, mas no calendário de Deus ela não conta mais, eles não contam mais. E tem uma outra visão que acha que tudo que Israel faz é de Deus, está aprovado. Então a bomba de Israel é mais santa do que a bomba da Palestina, do Hamas. A bomba de Israel pode acertar as crianças, a bomba da Palestina não pode. Como se Deus se alegrasse com as bombas de um lado e de outro. Então a gente precisa tomar cuidado, porque mesmo no Antigo Testamento, e lá tem um contexto todo específico, porque às vezes Deus falava para eles irem atrás dos inimigos, matar os inimigos, mas pouparem as mulheres e as crianças e os animais. Às vezes Deus falava para matar todo mundo. Era uma coisa muito complicada, porque depois, quando Jesus vem, ele muda o discurso e ele fala: se alguém te bater numa face, você dá a outra. Em nenhum momento Jesus defendeu
a luta armada para manter o território de Israel. Você não vê ele atacando os romanos por essa questão do domínio político, do domínio militar. Em nenhum momento. Então, às vezes, para o judeu que só crê no Antigo Testamento, é complicado, porque é olho por olho, dente por dente. Matou um, nós matamos 10. Mas para nós que cremos na nova aliança, não é bem assim. Então a pergunta que fica é: como então nós devemos orar por Israel? O que precisa acontecer com eles? Qual é o propósito de Deus para eles hoje? Porque eles continuam sendo o filho mais velho. Deus, o pai aqui, não pegou o filho mais velho e falou: então vai embora da minha casa, você não está satisfeito, você acha que você trabalhou como escravo, então tchau, pega a tua parte da herança e vai, você não é mais meu filho. Foi isso que o pai fez? O que o pai falou para ele? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. A parábola acaba, mas não termina. Porque a gente pode pensar: o que o filho mais velho fez dali para frente? Ele deixou de ter ódio? Porque diz que ele ficou irado com a situação. Ele perdoou o filho mais novo? Ele aceitou o filho mais novo? Israel, quando olha para a igreja hoje, eu fico pensando, né, aqueles judeus mais ortodoxos. Vocês viram que aconteceu uma tragédia lá também, né? Num festival de judeus ortodoxos, um pouco antes desse conflito, desabou uma arquibancada lá, num festival que eles estavam tendo, e morreram não sei quantas pessoas, mas morreram muitas pessoas, 38 pessoas eu acho. E agora vem essa crise, de novo. Entenda bem, eu não estou falando que o Hamas, esse pessoal está certo, muito longe disso, tá, irmãos? Não estou dizendo, eles são terroristas, eles são maus mesmo, eles querem a destruição de Israel, mas eu estou dizendo que a gente precisa entender a perspectiva de Deus para Israel. Então, o que Deus quer, né? Eles continuam sendo filhos, eles continuam sendo amados por Deus, mas a igreja também é filha. Nós somos os filhos mais novos. E nós temos muito que aprender com os filhos mais velhos, com o filho mais velho. Mas eles também têm muito para aprender conosco. Nós temos uma vivência que talvez eles não tenham tido, né? Eles sempre tiveram perto de Deus. Eu costumo dizer para alguns que o judeu já nasce sem crise de identidade. Ele já nasce sabendo quem ele é no mundo, qual é a sua origem, qual é o seu destino, quem é o Deus verdadeiro. Eles não ficam perdendo tempo tentando achar qual é o Deus verdadeiro. Eu fiquei 18 anos da minha vida perdido, tentando descobrir quem era o Deus verdadeiro. Eu me converti com 18 anos. Se eu tivesse sido criado, né? Claro, minha mãe fez o melhor que ela podia fazer, né? Com o que ela conhecia em termos da palavra de Deus. Mas não era uma fé viva, que falasse: olha, Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele é o Messias, Ele vai te levar para a eternidade, tal. Se fosse uma coisa assim clara, nítida para mim. Tanto que depois dos 14 anos eu entrei em crise e comecei a procurar. E fui procurar no budismo, no hinduísmo, no espiritismo, na astrologia, na cabala judaica. Eu fui ler e pesquisar e frequentava cursos. E fui atrás de tanta coisa, para depois voltar em Jesus. Mas não mais aquele Jesus que eu tinha aprendido no catecismo, na primeira comunhão, porque aquilo para mim eram historinhas só. Se eu tivesse tido essa convicção antes, eu já não teria perdido 18 anos da minha vida. E você pode fazer as contas aí, não sei com quantos anos você se converteu. Foram anos perdidos, tempo perdido. Claro que Deus recupera isso,
Deus, né? Mas eu falo, porque a gente pensa assim, você vai vendo judeus bem-sucedidos em tudo que eles fazem. Eles não são melhores do que nós, eles não são mais inteligentes do que a gente, eles não têm nada de diferente da gente, são pessoas de carne e osso, como nós. A questão é que eles já nascem com identidade. Ainda mais no Brasil, que é um país formado de gente de todo lugar, não é? Então, não tem muita identidade cultural. É mais difícil para nós nesse sentido. A gente tem muitas influências de muitas culturas do mundo inteiro. E isso confunde mais do que, no sentido de encontrar a verdade, confunde mais do que ajuda, não é? Então, eles continuam sendo os filhos, continuam sendo, né, filho mais velho, nós somos filho mais novo da parábola, e o que Deus quer que aconteça com eles? O que precisa acontecer com a nação de Israel, com o povo de Israel? Porque se eles não se converterem, meus irmãos, como nação, Jesus não volta. Entende? Nós podemos evangelizar o mundo inteiro, alcançar o último índio Yanomami da tribo que está lá no bico de Roraima lá. Mas se os judeus não se converterem a Jesus, Jesus não volta. Entendeu? Então essas teorias, olha, se prepara porque vai ter o arrebatamento, Jesus vai voltar. Fica tranquilo, dá para você reformar sua casa, vai cuidar, conserta o seu carro, paga suas contas, viu? Porque não vai ser assim tão rápido como você pensa, não. Porque tem gente que já está até parando de pagar as contas, Jesus já está voltando. Primeira coisa que o cara pensa é parar de pagar as contas, né? A gente brinca, mas é verdade, porque está dando assim, tem essa pandemia, aí começa uma guerra em Israel, aí, opa, Jesus está voltando. Deus pode acelerar? Pode acelerar os processos, com certeza, Ele é Deus. Mas tem coisas que precisam acontecer. Agora eu quero ler aqui alguns textos que mostram essas coisas. Antes da parábola do filho pródigo, Jesus, entenda que é um contexto. Capítulo 13, em Lucas mesmo, versículo 31 do capítulo 13. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa. Olha como Jesus confrontava os líderes quando precisava. Jesus não bajulava político, não. Ele não ficava fazendo acordo com político, não. Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmãos, por que que Deus precisou levar de volta o povo de Israel para Israel? E fazer com que depois eles retomassem a capital? Porque quando eles chegaram em Israel, eles de início, eles não tinham domínio sobre Jerusalém. Eles foram para lá em 40, eles começaram a ir para a Palestina no início do século 20. Os palestinos foi o que sobrou depois da dispersão dos judeus. Ali era uma mistura de gente, de várias nações. Mas hoje, em sua maioria, né, toda a nação ali é formada por árabes. Então, todo palestino é árabe. Entenda bem, a nação árabe é formada dos filhos de Ismael, que são meio-irmãos de Isaac, que é o formador, o filho de Abraão. Então, tanto Ismael como Isaac são filhos de Abraão. Só que Abraão teve um filho primeiro com a concubina, sob a influência de Sara,
né? Mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Mas mesmo tendo sido um erro de Abraão, Deus abençoou Ismael. Falou que ele seria uma grande nação, que ele seria próximo, que ele seria abençoado. E o povo árabe é um povo riquíssimo. É interessante, Israel não tem uma gota de petróleo e todo o resto jorra petróleo. Você cavuca um buraquinho, petróleo vai. Você cavuca outro buraco, vai da Arábia. É poço de petróleo, tudo rasinho, no chão. Aqui a gente tem que furar 6 mil metros, não, 6 mil metros não, sei lá quantos mil metros, 2 mil metros no oceano, 3 mil metros para tirar petróleo do pré-sal. Aquelas plataformas cheias de equipamento. Lá o nego cavuca um pouquinho, o petróleo, eles ficaram milionários. Milionários. Por isso que eles constroem aquele monte de coisa. Você vai lá em Dubai, naqueles Emirados Árabes, né? Tem aquele luxo, aquela coisa, com dinheiro do petróleo. Então tem uma bênção sobre eles também. O problema é que depois, além de ter a rivalidade de Isaac e Ismael, também veio a religião, o islamismo, que surgiu bem mais para frente, por volta do ano 1000 mais ou menos, eu não tenho a data certa, mas com o profeta Maomé, que eles chamam de profeta. E no livro deles, o filho da promessa é Ismael, e não Isaac. Isaac é o filho da concubina, e Ismael é o filho legítimo. Então na cabeça deles, eles são os filhos de Abraão. São os legítimos herdeiros. Você está entendendo como é complicado para um árabe? Porque eles foram ensinados nessa religião, depois de um certo momento. Mas ali na Palestina, então por exemplo, um árabe que nasce na Palestina, ele é um árabe palestino. Um árabe que nasce no Líbano é um árabe libanês. Um árabe que nasce na Arábia Saudita é um árabe saudita. Um árabe que nasce na Jordânia é um árabe jordaniano. Mas são árabes. Que nasce no Egito é um árabe egípcio. E tem árabe israelense que nasce em Israel. Por quê? Porque quando Israel ocupou aquele local, muitos árabes ficaram morando com eles. Tem partido político árabe que disputa eleição, que está no Congresso de Israel. São árabes israelenses, não são palestinos, porque eles concordaram em viver junto com os judeus. Mas os que não concordaram se chamam de palestinos. E entre os palestinos tem 2 grupos principais. Um que fica na Cisjordânia, que foi um território que Israel tomou da Jordânia, numa das guerras que ela teve com os árabes, e tem um outro território que é faixa de Gaza, que é onde fica o Hamas, que é violento, que são os que normalmente atacam Israel. E a faixa de Gaza sempre ficou na mão dos filisteus. Israel nunca conseguiu dominar aquele pedacinho. E é uma tripinha, são 40 quilômetros de comprimento por 9 de largura. Imagina, 40 quilômetros é mais ou menos daqui a Bastos. É menos do que aqui a Dracena. É a faixa de Gaza. E 9 quilômetros de largura. E ali moram mais de 3 milhões de pessoas nessa faixa. E é dali que eles jogam os foguetes. Israel também tem 400 quilômetros de extensão por 90. É 400 de comprimento por 90 de largura, se não me falha a memória. É um país muito pequeno. Então hoje eles têm foguetes que eles ficaram surpresos agora, porque eles estão tendo armas fornecidas pelo Irã e também parece que pela Rússia, que esses foguetes atingem qualquer parte do país, e antes eles não tinham esses foguetes, e agora eles têm. Então ficou mais difícil para Israel conter os foguetes, mesmo com aquele domo de aço, lá, domo de ferro, né? Aquele sistema de antimísseis que eles têm. Agora, como a gente vai orar por Israel? Você como um cristão que ama Jesus, que quer que Jesus volte, Jesus aqui deu uma condição fundamental que precisa acontecer antes que ele volte. Tem que ter gente em Jerusalém clamando: bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma condição para Jesus voltar. Vocês não vão viver, não me verão mais. Olha o que Jesus fala: vocês nunca mais me verão,
até que diga, está falando de Jerusalém, né? Você nunca mais me verá, Jerusalém, até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então precisa ter convertidos, judeus messiânicos, que amam Jesus, clamando em Jerusalém, bendito é o que vem em nome do Senhor. Maranata, ora vem. A igreja tem que falar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não está ali para nós em Apocalipse? E eles têm que falar, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós não precisamos estar em Jerusalém para fazer isso. Nós podemos clamar em qualquer lugar da terra. Mas tem que ter gente em Jerusalém, judeus convertidos, clamando, bendito o que vem em nome do Senhor. Senão Jesus não volta. Ele falou isso, vocês não vão me ver enquanto não clamarem. E é a partir de Jerusalém que vocês têm que clamar. Então, voltando à questão, por que Deus permitiu reunir os judeus de volta a Israel? E depois permitiu que eles conquistassem Jerusalém? Para que tivesse gente novamente em Jerusalém, convertida, clamando, bendito que vem em nome do Senhor. Senão a palavra não ia se cumprir. Os judeus podiam se converter em qualquer parte do planeta, não precisavam estar lá, se Jesus não tivesse colocado essa condição aqui. Mas ele colocou essa condição, porque é a partir de Jerusalém, meus irmãos, que o reino espiritual de Jesus vai se transformar em um reino terreno, porque ele vem e vai estabelecer o governo dele sobre a terra, durante 1000 anos. E nesse processo a igreja vai reinar junto com Jesus. Nós vamos ter os nossos corpos transformados. Vai ter gente mortal com gente imortal convivendo no planeta simultaneamente. É estranho a gente pensar isso. Mas vai ter gente eterna com gente que não é eterna convivendo junto. A palavra fala isso. Ela ensina isso. A palavra diz o quê? Que os que estiverem mortos, a trombeta vai soar, a última trombeta, os que estiverem mortos virão com Jesus com o corpo ressuscitado. E os que estiverem aqui na terra vivos terão seu corpo transformado num abrir e fechar de olhos. Seremos elevados às alturas, nos encontraremos com Jesus nos ares e viremos para a terra para reinar com Jesus. É interessante, a gente está querendo subir para o céu e Jesus está querendo descer para a terra. Nós vamos nos encontrar no meio do caminho. Porque a gente fica, a igreja às vezes, a situação está tão difícil que a igreja quer escapar para o céu. A igreja quer escapar para o céu. Meu irmão, se você quiser escapar muito para o céu, olha que Deus te leva, hein? Se você quiser ir muito, Deus leva. Eu estou tranquilo, se Deus quiser me levar, pode ir, mas se não precisar, estou tranquilo, viu, para esperar o tempo certo. Você está entendendo? Porque a gente fica numa visão escapista. Eu preciso ir para o céu, eu preciso ir para o céu. E Jesus está falando, eu preciso ir para a terra, eu preciso ir para a terra. Eu quero estar onde Jesus estiver, meu irmão. Se Jesus estiver na terra, eu quero estar na terra. Se Ele estiver no céu, eu quero ficar no céu. Agora, se eu chego no céu e Ele já não está mais lá, cadê Jesus? Ele acabou de descer. Opa, eu quero voltar. Estou brincando, né? Vai ter gente lá, você vai conversar com o Pai, vai ser uma bênção. Mas eu quero estar participando do que Jesus estiver fazendo. E Ele vai vir para a terra. Mas tem condições para isso acontecer. Não é de qualquer maneira que isso vai acontecer. Não é de qualquer jeito, como a gente acha que vai. Entende? Claro que Ele fala em alguns lugares que vai ser como ladrão, virá quando, as pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, mas você tem que observar detalhes. Esse aqui é uma condição. É uma condição. Outra passagem, Jesus fala assim, depois da parábola do filho pródigo, logo na sequência. Deixa eu ver se eu acho, estava marcando aqui, caiu. Quando ele chora sobre Jerusalém, quer ver? Jesus chora sobre Jerusalém. Só um minutinho.
Aqui, 19, versículo 41. Diz assim, quando Jesus, no mesmo livro de Lucas, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Olha que coisa interessante. Desde que eu me conheço por gente, eu vejo as autoridades do mundo, a ONU, os líderes, buscando um caminho para a paz entre Israel e os palestinos e os árabes. E Jesus está dizendo aqui, olha o que ele diz, né? Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. É como se Deus tivesse escondido isso deles, para que tudo isso acontecesse, para que eles fossem dispersos entre as nações, para que os gentios pudessem ser alcançados, para que a salvação, o evangelho pudesse ser estendido, para que o evangelho fosse até os confins da terra. Sabe onde é o confim da terra? O Brasil é o confim da terra. As Américas são os confins da terra. Elas não existiam naquele momento, ninguém sabia da existência das Américas. Deus preservou esse território para os últimos 500 anos, para sustentar esses 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta, porque senão o homem teria destruído tudo e não teria de onde tirar comida para alimentar toda essa situação, toda essa população, nem para morar tanta gente. Então é como se Deus mantivesse um continente preservado para os últimos 500 anos, e o evangelho chegou até os confins da terra, e agora ele está voltando para Jerusalém. O último lugar que precisa ser evangelizado, precisa ser salvo, é Israel. E lá onde estão talvez as maiores fortalezas demoníacas, para não permitir que isso aconteça. Porque o diabo sabe que Deus continua tendo um filho mais velho. O diabo sabe que a igreja é o filho mais novo, que a igreja já está reconciliada com Deus, né? Claro que muita gente ainda vai ser agregada à igreja, mas tem o filho mais velho, que precisa ser curado da sua ira, da sua frustração, de achar que era um escravo, de achar que Deus nunca deu um carneiro para ele se alegrar com seus irmãos, com seus amigos. E aí Jesus continua aqui, Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto aos seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros, e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados, esmagarão você e seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então, Jesus deixa claro que um dos motivos por que Israel foi dispersa, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, é porque eles não reconheceram que Deus tinha visitado. Jesus é Deus. Deus em pessoa, circulando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, circulando pelas estradas de Jerusalém. Ele circulou de norte a sul, de leste a oeste, o país inteiro. Jesus não saiu de Israel durante os seus 33 anos e meio de vida, pelo menos não se tem registro disso. Ele ficou naquele pequeno país, e durante os 3 anos e meio do seu ministério, ele pregou em Israel. E a nação não reconheceu que Deus a tinha visitado. Então, a igreja, se ela quiser olhar com um olho de rancor para Israel, ela fala, está vendo? Eles estão passando o que eles mereciam passar. Mas a gente tem que lembrar que Jesus, como começa a história? Começou a chorar quando ele viu a cidade. Jesus não falou isso com raiva deles. Jesus não falou isso com ódio deles. Jesus não falou isso como vingança para eles. Jesus falou isso como um peso, uma tristeza profunda. Ele falou, se vocês tivessem entendido o caminho para a paz, vocês não iam precisar passar
por 2.000 anos de sofrimento, por 6 milhões de mortos na Segunda Guerra, no Holocausto, nas câmaras nos campos de concentração, nas câmaras de gás. Vocês não iam precisar ser expulsos da terra de vocês, vocês não iam precisar ser discriminados por onde vocês passaram, vocês não iam precisar passar por nada disso, se vocês tivessem entendido que vocês são o filho mais velho da parábola. Então qual que é o nosso clamor? Como que a gente deve orar? Orar para que Deus use essa pressão que eles estão passando, para eles se arrependerem e reconhecerem, invocarem Jesus como o Messias, não ficarem esperando outro Messias, não fazerem aliança com o anticristo que vai vir antes da volta de Jesus. Imagina, o anticristo nem se manifestou ainda, e as pessoas já estão achando que Jesus vai voltar e que a igreja vai ser arrebatada. O anticristo ainda precisa se revelar, meus irmãos. Israel vai fazer um pacto com eles, vão ficar 3 anos e meio achando que eles são amigos, que ele é amigo de Israel, e depois ele vai se virar contra. Não sei, eu acho que ele já nasceu, o anticristo acho que já é um homem adulto, espero, porque aí acelera logo o processo, mas ninguém sabe dizer quem é, nós não sabemos. Então tem muita coisa para acontecer, mas eles precisam se arrepender. Então a nossa oração não é para eles ganhar a guerra contra os palestinos, não é para eles massacrarem os palestinos na faixa de Gaza, não é para eles bombardearem, não é isso. A nossa oração, Deus, não é isso, sabe? É o que eu estou dizendo, a bomba de Israel não é mais santa que a bomba dos palestinos, é bomba, mata, destrói famílias, gera mais ódio. Você imagina uma família que tem um filho morto por uma bomba, o ódio que essa família vai ter de Israel, vai ter mais ódio. Eu tive em 2019, em dezembro, eu e a Anicinha tivemos em Belo Horizonte, nós fomos ouvir o Asher Intrater, é um pastor judeu messiânico, e ele estava ministrando junto com um pastor egípcio, que é árabe. Eles são muito amigos íntimos, e eles estavam ministrando juntos. Um evento muito pequeno, muito pouca gente em relação à representatividade disso, mas eu me senti privilegiado de estar ali. E eu vi esses 2 homens falando sobre a experiência de perdão e de amor de árabes e judeus, como eles vivem juntos, eles se visitam, eles se relacionam. As igrejas de cristãos árabes e de judeus messiânicos se apoiam, e ambas são perseguidas lá. Não pense que os judeus messiânicos são queridos lá, eles são difamados, eles são perseguidos. Aqueles judeus ortodoxos, aqueles rabicó, apedrejam eles se tiver oportunidade, não gostam, odeiam eles. Eles são radicais também, meus irmãos, são fanáticos também. Não pense que só porque é judeu está tudo certinho, não. Olha, veja a história deles aqui no Antigo Testamento. Deus de vez em quando abria a terra e engolia alguns com vivo. Não era complicado. Então não pensa que porque é judeu está tudo resolvido. Não pense. Eles precisam reconhecer Jesus como Senhor, como Messias, como o Rei dos Reis. E nós dependemos deles também. Eles dependem de nós. Vai chegar um momento que só a igreja vai estar do lado de Israel. E eu creio que isso vai fazer eles questionarem, falar, mas como é que esse povo nos ama? Só sobraram eles. E aí eles vão ficar com inveja da igreja. E Deus quer que eles tenham ciúme da igreja. Deus quer enciumar o filho mais velho, com o amor de Jesus. Eles veem quanto Jesus nos ama, e eles falam, mas por que eles são amados de Jesus desse jeito? Um judeu? Por que eles gostam tanto do judeu? Por que eles reconhecem um judeu como salvador deles? E nós que somos judeus que não reconhecemos. Eles que não conheciam nada. Você está entendendo, irmãos? O sentimento do coração de Deus é muito mais profundo do que esse, né? Mas assim,
é um lampejo do que passa no coração de Deus, eu acredito, sabe? Vai muito além dessa questão de disputa política, tudo muito além disso, muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. Nós precisamos mergulhar no coração de Deus, meus irmãos, para entender melhor quem é o nosso Deus. A gente às vezes fica na superfície das coisas, sabe, na superfície. Nosso Deus é muito mais profundo. Então nós dependemos de Israel. Paulo fala assim: se a retirada deles foi salvação para nós, quanto mais quando eles forem enxertados, vai ser vida dentre os mortos. Quando Israel se voltar para o Messias, aí vai ser o momento de haver de fato a ressurreição dos mortos e a transformação dos nossos corpos. Vai ser vida dentre os mortos. Eles precisam se converter. Tem coisa que precisa acontecer com a igreja também. A igreja precisa se arrepender dos seus pecados. A palavra fala que convém que os céus retenham Jesus até a restauração de todas as coisas. Está em Atos. É outro texto muito importante em relação ao arrebatamento. Restauração de todas as coisas, o quê? Que foram preditas pelos santos profetas, o apóstolo Pedro diz. Então, Deus precisa restaurar a igreja, Deus precisa restaurar Israel. Essas coisas precisam acontecer. Mas nós estamos vendo que o tempo se aproxima. Mas tenha a perspectiva correta. Ore para que eles, na pressão que eles estão passando, eles reconheçam Jesus como Messias, eles se arrependam, eles comecem a clamar: bendito que vem. Esse irmão, eu tenho já ouvido algumas ministrações dele há algum tempo, e eu lembro, ele falou que hoje vocês podem ter certeza que já há um grupo em Jerusalém clamando: bendito o que vem em nome do Senhor. Somos poucos, ele falou. Os judeus messiânicos são 0,15% da população. Se alguém é bom de matemática aí, faz um cálculo. São 9 milhões de habitantes em Israel. 0,15%, faz a conta. Quanto dá aí? Alguém tem máquina de calcular aí? Dá uns 100 mil, 115 mil, né? Mais ou menos isso. De convertidos lá. E eles são perseguidos. Eles são difamados na mídia. Eles são difamados na imprensa. Muitas vezes pelos judeus ortodoxos. Pelos judeus radicais. Amém? Então quando você olhar para Israel, meu irmão, não olha para o governo de Israel. Não olha para, entendeu? Não é isso. A nossa oração deve ser: abençoa. Não é isso. Você tem que orar: Senhor, abençoa a nação de Israel. Abençoa as pessoas de Israel, abençoa os árabes, abençoa os palestinos. O Senhor ama essas pessoas, o Senhor quer que eles sejam salvos, mas que Israel como nação se arrependa e se volte para Jesus, reconheça que Ele é o Messias, porque nós dependemos que o filho mais velho se reconcilie com o pai. Senão nós não vamos subir ou descer ou para onde quer que seja. Nós não vamos estar junto com Jesus enquanto isso não acontecer, meus irmãos. Até por amor a nós devemos orar. Amém? Deu para entender melhor o sentido? Espero que assim Deus tenha ajudado, que eu também tenha conseguido expressar o que eu precisava, mas para a gente entender o sentido real das coisas. Para a gente não ficar perdido que nem cego em tiroteio. Aquieta o teu espírito, fica tranquilo. Deus não vai deixar de falar conosco sobre as coisas que vão acontecer, Nós também, quando olhamos para o céu, nós vemos as estações, nós sabemos se vai chover, se não vai chover, Nós temos o Espírito Santo. Então fica tranquilo, não fica escutando tudo que é teoria na internet, sabe? Tem muita gente. Quanto mais dramático é a pregação do sujeito, você pode perceber que ele está mais errado.
Quanto mais dramático for, esse cara está errado. Cuidado, vai acontecer. Se fixar a data, então, está amarrado. Está amarrado. Não tem condição de fixar a data. E essas coisas não vão ser reveladas por um sujeito iluminado, especial. Amém? Isso vai ser revelado para a igreja. E é passo a passo, é uma revelação progressiva. A gente vai entrando na dimensão, vai entrando na atmosfera. Nós estamos entrando num momento que nessa pandemia, nós já estamos há 1 ano e meio nela. Nós já estamos entrando num outro... Você já percebeu que é diferente? Nós estamos num outro momento na vida, na Terra, que talvez nunca mais volte a ser como era antes, porque nós estamos entrando numa dimensão diferente, e nós estamos entrando nisso, e isso talvez fique cada vez mais difícil, por outros aspectos, talvez melhore a pandemia, se Deus quiser, mas outras coisas vão acontecer, outras situações virão, é só você ler o que Jesus falou. Então assim, o que você e eu precisamos ter? Coração tranquilo em Deus, mesmo com toda essa luta, com toda essa pressão, com toda essa... Senhor, eu estou contigo, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor continua sendo o Senhor, o Senhor continua sendo o Salvador, o Senhor não perdeu o controle de nada, a história está nas Tuas mãos, o Senhor está trabalhando na humanidade, o Senhor está trabalhando na igreja, o Senhor está trabalhando em Israel, o Senhor está agindo, o Senhor está movendo, o Senhor está usando todas essas circunstâncias para promover o Teu propósito, para cumprir o Teu projeto sobre a terra. Amém? Tudo isso vai nos levar ao final. Tem que aparecer aquele letreiro no fim, the end. Amém? Tem que chegar nesse momento. O filme tem que acabar, para começar outro. Amém? Melhor, muito melhor. Mas tem que acabar, a história tem que acabar. Deus vai terminar a história, e nós já sabemos o final qual é. Mas é interessante que Deus deixou o final, mas não é um final fácil de decifrar. Você tem o final aqui escrito, está aqui, mas a gente não, lê e não sabe exatamente como vai ser o final. Deus é bom demais, Ele é muito bom. Eu olho para Deus, eu fico pensando como é criativa a mente dEle, como Ele usa, como Ele age misteriosamente, os propósitos dEle, as coisas inesperadas, diferentes, que a gente nem fazia ideia que podia acontecer. E Ele continua governando. Então saiba de uma coisa, Deus te ama. Amém? Você está aqui na parábola, você faz parte do filho mais novo, se você não é judeu, né? Então se você não é judeu, como eu também não sou, você pode ser até sem saber, né? Mas nós não temos a cultura judaica, então nós somos gentios, e nós somos amados por Deus, somos o filho mais novo da parábola. Então você está aqui dentro, a parábola não termina, ela fica em aberto. Por que ficou em aberto? Porque Deus não acabou de escrever ainda, a história ainda está acontecendo. Amém? A história não acabou nem para o filho mais velho, nem para o filho mais novo, nem para o pai. Nós estamos vivendo a história está sendo escrita. É interessante que é uma parábola tão bonita e ela termina assim, pá. Você fala, ué, acabou assim? Sabe aquele filme que você assiste e fala, ué, não tem nada a ver esse fim. Porque ela não acabou. Continua no próximo capítulo, né? Deus está escrevendo, você faz parte da parábola. O amor que o Pai demonstrou aqui é o amor que Deus tem por você e por mim. Meu irmão, se você está num abraço desse, se você está envolvido num abraço desse, nada pode te afetar. Se você está envolvido no abraço do Pai, coberto com a cobertura dele, a roupa dele, o anel de autoridade, as sandálias nos pés, restaurando a sua vida, cobrindo, nada pode te afetar. Tem um banquete sendo servido para nós, mesmo debaixo da tribulação,
mesmo se passarmos pela grande tribulação, mesmo pelo que passarmos, tivermos que passar, há um banquete sendo servido, há servos cuidando de nós. Esses servos você pode transferir como se fossem os anjos, fazer uma analogia dos anjos, servos cuidando de nós, anjos cuidando do povo dele, do filho mais novo e do filho mais velho. Porque quando o filho mais velho chegou, ele perguntou para um servo. Tem servos cuidando do filho mais novo, tem servos cuidando do filho mais velho, tem anjos cuidando de Israel, tem anjos cuidando da igreja. Amém, meu irmão? Amém. Ore por Israel, ore por Jerusalém, ore pelos árabes, ore pelos palestinos. Não tenha problema de orar por eles, porque Deus ama a vida deles. Quando eu vi esse irmão egípcio e esse irmão judeu ministrando juntos, ministrando perdão, cura, restauração, mostrando que é possível viverem juntos, assim como vivem aqui no Brasil. Aqui não tem, você vê, não tem problema. Judeus e árabes vivem bem aqui, não tem briga, não tem guerra, não tem morte entre eles, nada. Deus é capaz, né? Jesus é capaz de reconciliar, de curar, de trazer perdão, de trazer cura, de trazer restauração. Só Ele vai fazer isso. Então você pode perguntar, mas quando vai ter uma solução para a Palestina e para Israel, pastor? Só quando Jesus voltar. Antes disso, não vai ter solução. Amém? Mas nós podemos orar por eles. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar pela igreja, vamos orar por Israel, vamos orar pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Senhor, nós pedimos nessa noite, Pai, pela Tua igreja, por Israel, pelos não convertidos ainda, sejam eles árabes, sejam eles palestinos, né? Sejam eles de qualquer nacionalidade, Pai, iranianos, turcos. Senhor, aqueles que são inimigos de Israel, aqueles que são inimigos da igreja, tem misericórdia deles, Pai. Que eles se convertam, que eles se arrependam, que eles encontrem o Senhor. Nós sabemos que muitos árabes têm se convertido, muitos muçulmanos também têm se convertido. Oh Deus, tem misericórdia da Tua igreja também, que a Tua igreja tenha um olhar correto para Israel, nem idolatre, nem menospreze, mas tem Israel como um irmão mais velho, a perspectiva correta, Pai. Oh, abençoa cada irmão aqui, fortalece cada um, tira todo o medo do coração, todo o medo da tribulação, todo o medo, tira, Pai, porque nós estamos nas Tuas mãos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos Teus, somos do Senhor, destinados para viver eternamente, Senhor. Nós te agradecemos pela vida que temos em Ti. Amém. Amém. Eu queria só complementar, né, a questão de ser muçulmano, né? Muçulmano é uma religião, é religião islâmica, não tem nada a ver com a raça. Não é porque é árabe que é muçulmano. Tem árabe que é cristão, tem árabe que é ateu e tem árabe que é muçulmano. Embora a maioria dos árabes sejam muçulmanos hoje. Mas a maior nação muçulmana da terra, sabe qual é? A Indonésia. Que não tem nada a ver com o árabe. Por quê? Porque lá tem 240 milhões de habitantes. É o maior país muçulmano do mundo. E é bem longe do Oriente Médio. Então isso é uma religião. Não tem nada a ver com nacionalidade. Amém? Só para, né, a gente ter essa clareza assim. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Tenha uma boa semana, uma semana cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.